Houve inicialmente uma criatura chamada Dez Caudas, que foi, por razões que eu não vou abordar aqui, selada dentro do corpo do Sábio dos Seis Caminhos, que é conhecido também como Hagoromo. Mais tarde, por indicação de seu filho, Azura, o Sábio dividiu Dez Caudas em 9 criaturas mais fracas que o original, e cada uma com uma personalidade um pouco diferente. E essas novas criaturas, como vocês devem bem saber, são as Bestas de Caudas, cada uma com um número de cauda diferente, variando de 1 a 9. Em japonês, o termo para besta de cauda e ou monstro de cauda é biju, então eu vou chamá-las assim porque é muito mais fácil, muito mais rápido. Cada uma das bijus tem um nome específico, apesar de serem chamadas pelo número de caudas que tem. Por exemplo, a Kurama, que se chama Kurama, é chamada de 9 caudas, por ter 9 caudas. Depois da morte do sábio, essas criaturas se separaram, e muitos anos depois, Hashirama capturou algumas das bijus e deu para algumas vilas ninjas, a fim de chegarem a uma paz mais duradoura e um maior equilíbrio de poder em um momento que o mundo ninja passava por um evento que chamava a Primeira Grande Guerra Ninja. A intenção até foi nobre, mas não funcionou como pensado, mas isso a gente vai abordar depois. Aqui eu vou expor uma visão geopolítica sobre a ação do Hashirama contra as bijus. Existe o conceito de MAD, Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada, que é relacionado a conflitos envolvendo países que detêm bombas atômicas, no sentido em que, uma vez que dois países têm essas armas, a tendência é que a tensão entre eles não se escale para um conflito militar, porque ambos são munidos de uma capacidade destrutiva gigantesca. O país X pode ser atacado por um país Y. Só que esse país Y também pode sofrer uma retaliação tão destrutiva quanto. Por isso é dito que armas nucleares são armas de dissuasão e não de ataque. E por isso também a comparação dessas bombas com as bijus se faz certa nesse sentido. Quando duas vilas ninjas inimigas possuem uma biju, sabendo o poder de destruição delas, pensa-se duas vezes antes de se iniciar uma guerra, porque o preço seria enorme, não valeria nem um pouco a pena. A ideia do Hashirama faz muito sentido por causa disso, ainda mais quando ele distribuiu as bijus para um número bom de vilas. Se você conhece um pouco mais do anime Naruto, você deve estar pensando nesse exato momento. Isso não faz sentido algum. Como assim as bijus eram para criar uma paz duradoura se depois da Primeira Guerra houve mais 3? E meu caro, você está coberto de razão, porque a distribuição das bijus em diferentes vilas não conseguiu construir uma paz. E a razão também é bem simples. Ainda nos mantendo na comparação com bombas atômicas, a gente tem como diferenciar dois tipos de países que as possuem quanto à capacidade de uso: os que têm a capacidade do primeiro ataque e os que têm a capacidade de retaliação. Capacidade de primeiro ataque seria um país que ele pode, de modo surpresa, atacar os silos nucleares e os demais arsenais do inimigo, ao ponto que o inimigo não tenha como retaliar de forma alguma. Já a capacidade de retaliação é referente à capacidade de um país, mesmo tendo sido atacado por uma bomba atômica, ser capaz de retaliar o ataque. De que forma isso ocorre? Mesmo se um país X atacar um outro em seus silos nucleares e arsenais, ele, se dispor de um submarino nuclear que esteja fora de seu território, por exemplo, é capaz de retaliar de igual modo e força, o que retomaria a questão da destruição mútua assegurada, o que, se tivesse sob o conhecimento de país X, faria com que ele não atacasse, evitando essa suposta guerra. Mas o que isso tem a ver com os bijus? Tudo. Ao distribuir as bijus para as vilas, é ignorado que elas seriam posteriormente seladas dentro de corpo de pessoas, os chamados Jinchuriki, que, como eu acabei de falar, são pessoas. Muitas delas têm as bijus seladas dentro de si ainda crianças. E isso tudo, ser uma pessoa e ainda pequeno, faz com que não consigam garantir uma destruição mútua assegurada e, portanto, não consigam garantir a paz. Pensa no Naruto, por exemplo, que tinha Kurama selada dentro dele ainda pequeno. Se a Akatsuki conseguisse tirá-la dentro dele ou matá-lo de outra forma, Konoha perderia sua capacidade de retaliação citada anteriormente, tornando-a mais fraca que as demais vilas e com isso quebrando o equilíbrio de poder. Esquece-se que, ao selar a biju dentro das pessoas, limita-se a ação das bijus e adquire-se as limitações físicas e fraquezas de seu portador, de forma que as bijus não vão poder externalizar tudo que tem. Sabemos também que as imposições que os corpos dos Jinchuriki impõem às bijus não são as mesmas, vide que o jeito que eles treinam para dominá-las ou para se tornarem mais próximo delas é diferente, o poder de cada biju também é diferente, as técnicas dos portadores também são diferentes, assim como seus corpos no final das contas. Na realidade, não há uma igualdade de poder que poderia garantir a paz, mas sim uma assimetria. Agora imagine que um país instável está desenvolvendo uma bomba atômica e que em determinado tempo depois ele consegue adquiri-la. Imagine agora também que estoure uma guerra civil neste país e no meio da confusão e guerrilha, uma organização terrorista que atuava lá dentro se apodera das bombas e dos meios para lançá-la. Agora, guarda essa informação, porque a gente volta logo para ela. A destruição mútua assegurada só existe porque se presume que ambos os lados racionalmente se oporiam à ideia de uma destruição de seu país,
território deles mesmos, mas isso não ocorre quando a gente está falando de uma organização terrorista. Eles não possuem território e nem país, e muito menos são racionais no sentido de zelarem por suas próprias vidas. Exemplo disso são os terroristas que sequestraram aviões lá em 2001 e os lançaram contra as Torres Gêmeas, morrendo no processo. Não se pode retaliá-los caso eles tenham te atacado, pressupondo que você tenha capacidade retaliativa, porque eles são muitas vezes nômades, vivendo em territórios de outros países em meio a civis inocentes. A morte, quando tratamos de jihadistas, por exemplo, nem sequer é temida, então a bomba perde o efeito dissuasório. Agora volte à informação que eu te pedi para guardar. Isso não aconteceu no mundo de Naruto. A Akatsuki, uma organização sem filiação às vilas e que são exilados e de certa forma até nômades, visava esses portadores das bijus para poderem extraí-las de seus corpos e as ter para si, e fazer coisas que eu não vou explicar aqui por motivos de foco. Essa mesma organização, a Akatsuki, conseguiu capturar várias dessas bijus, o que na nossa comparação seria como se alguma organização terrorista tivesse se apossado realmente de uma bomba atômica. Existe, claro, a diferença de que as bijus se encontram em quantidades finitas e poucas, né? Apenas 9, e as bombas atômicas do nosso mundo, apesar de serem infinitas, se encontram em números descomunais que passam do milhar. Estado tampão é um país que fica entre dois outros países de maior poderio e que geralmente são belicosos. Por estar entre dois países, o estado tampão serviria para impedir uma guerra ou um conflito entre ambos, como por exemplo impedir que haja tensões fronteiriças e com isso impedindo que uma tensão dessas se escale para um conflito maior. O exemplo provavelmente mais conhecido de um estado tampão é a Polônia, que se localizava entre a Alemanha nazista e a União Soviética. O diferencial nesse caso é que as duas nações assinaram um pacto, o Ribbentrop-Molotov, que os dois países, a Alemanha e a União Soviética, prometiam que não iam atacar um ao outro. E nos protocolos secretos desse pacto eles acordavam a divisão da Polônia, da Lituânia, da Letônia, da Romênia e da Finlândia. Ou seja, o estado tampão foi invadido por dois países para os quais ele deveria significar um empecilho físico para a guerra. O pacto continha outras coisas também, mas eu não vou falar disso aqui porque não é o foco do vídeo. Talvez eu trate disso num vídeo futuro. Bem, isso tudo também existe no mundo de Naruto. Entre o país do fogo e o país do vento, por exemplo, existe o país dos rios, que serviria nesse caso como o estado tampão. No entanto, os estados tampões eles tendem a ter uma política externa mais neutra, mas a gente não sabe se o país dos rios tem isso. A única coisa que a gente sabe é que a Akatsuki tinha um esconderijo lá. Falando em política externa neutra, vale mencionar o País do Ferro, que nunca se envolveu em nenhum conflito ninja, com exceção da Quarta Guerra Mundial Ninja, que foi assim um evento descomunal. O mundo ninja tem meio que uma regra não escrita, que todos seguem, de que não se interfere no País do Ferro. Se os estados tampões do mundo de Naruto seguissem a política externa de neutralidade do País do Ferro, talvez a paz tivesse uma maior chance de ter ocorrido no mundo ninja. Creio que este país seja o equivalente à nossa Suíça. Hashirama até teve uma intenção nobre, mas a situação geopolítica e até estrutural do mundo ninja fizeram com que a intenção dele não tivesse bons frutos. Valeu a tentativa, primeiro Hokage. Bom pessoal, esse vídeo deu um pouco de trabalho para fazer e eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa o like aqui para fortalecer o canal, e se não gostarem, deixa o dislike. E é isso aí, até mais, fiquem com Deus.